Verão na Europa, as praias da Riviera Francesa e Côte d'Azur, milhões de turistas se bronzeiam ao sol. Os cafés e bares de Paris, Viena, Roma e Barcelona transbordam com turistas e locais. Na ilha de Ibiza e em todas as ilhas gregas, a festa nunca para. Tem sido assim por décadas. Mas agora, La Dolce Vita, a boa vida, está prestes a sumir. O verão de 2025 será o último verão de paz na Europa, porque a Rússia atacará a Europa no outono. Esse é o severo aviso emitido pelo historiador militar alemão professor Sönke Neitzel. Além disso, segundo ele, a Europa, especialmente a Alemanha, está muito despreparada para lidar com essa ameaça. Vamos analisar o que pode ser o último verão de paz na Europa, segundo Neitzel, que tem credenciais para fazer tais afirmações audaciosas. O cinquentão é um renomado especialista militar e historiador alemão, autor de diversas obras sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele é editor do periódico História Alemã no século XX e escreveu ou co-escreveu vários livros sobre o tema. Ele é professor de História Militar na Universidade de Potsdam há 10 anos, tendo se mudado para lá da London School of Economics em 2015. Em entrevista recente à BILT, ele afirmou acreditar que a Rússia poderia atacar a Lituânia já neste outono. Por quê? Estamos testemunhando uma situação de segurança global iniciada por Putin e Trump, afirmou Neitzel, referindo-se aos presidentes russo Vladimir Putin e americano Donald Trump. A Rússia anunciou grandes exercícios na Bielorrússia, causando medo nos países bálticos de que as tropas russas possam cruzar a fronteira durante esses exercícios. Observamos que o quinto círculo da OTAN, ao menos para os Estados Unidos da América, pode deixar de funcionar. A dissuasão está enfraquecendo, acrescentou. Porém, ele afirmou que a invasão da Lituânia não é certa. Fatores como a reação da OTAN, os papéis de Trump e dos europeus, e se a paz na Ucrânia é alcançada, terão um papel. Em sua opinião, Putin não atacará outros países europeus enquanto ainda estiver em guerra na Ucrânia. Neitzel não é o único a levantar o alarme sobre os exercícios militares conjuntos da Rússia e Belarus, chamados Zapad, que se traduzem para Oeste, 2025, com início previsto para setembro. Em 29 de abril, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou que a Rússia se prepara para uma possível agressão militar, disfarçada pelos exercícios militares. Olhe para a Bielorrússia neste verão. A Rússia está preparando algo sob o disfarce de exercícios militares. É assim que seus novos ataques geralmente começam, ele declarou no Summit dos Três Mares. Mas não sei onde atacarão desta vez. Ucrânia, Lituânia, Polônia, Deus nos livre. Mas devemos estar preparados. Nossas instituições estão abertas à cooperação, ele acrescentou. Suas declarações ecoam as de seu comandante-chefe, Oleksandr Siersky, que no dia 9 de abril disse à IBUA que os exercícios militares têm propósitos ocultos, como a criação secreta de tropas ofensivas. A visibilidade dos exercícios é a forma mais aceitável de realocar e concentrar tropas em uma determinada direção, criando agrupamentos militares. Zapad 2025 é a última edição de uma série de exercícios bienais entre Rússia e Belarus, desde 2009, alternando entre Zapad e outro conjunto de exercícios apelidado de Escudo da União, programados para setembro de 2023, foram cancelados. Este é o primeiro exercício em grande escala desde o Allied Resolve não programado. 2022, que ocorreu de 10 a 20 de fevereiro de 2022. 4 dias após o término desses exercícios. Apesar de negar veementemente qualquer intenção, a Rússia lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia, incluindo a partir do território bielorrusso. Logo, há um precedente histórico recente que justifica os medos de uma nova invasão após esses exercícios. Os russos e bielorrussos têm se preparado para o Zapad, que supostamente envolverá mais de 13 mil tropas, desde pelo menos janeiro. Segundo Belaruski Rajum e Inteligência de Fontes Abertas, um projeto que monitora a atividade militar das tropas russas e bielorrussas na Bielorrússia. Há a possibilidade dos exercícios serem cancelados devido à continuação da guerra na Ucrânia, pois a Federação Russa pode não ter soldados suficientes para ambos os compromissos. A Rússia parece estar iniciando uma grande ofensiva de primavera e verão, em toda a linha de frente no leste da Ucrânia, de Kherson, no sul a Sumy e Kharkiv no norte.
Essa pode ser uma previsão precisa, especialmente se a última contra-invasão da Ucrânia, na região de Kursk, for bem sucedida. Porém, dado as experiências de 2022, a possibilidade de uma repetição é compreensivelmente levada a sério. Os alertas de Neitzel sobre uma iminente invasão russa a outros países europeus não são os primeiros. Ele adiantou o cronograma do ataque em comparação com as avaliações de inteligência europeias. Durante a Conferência de Segurança de Munique, em 14 de fevereiro, Zelensky sugeriu 2026 como uma possível data de invasão. Ele afirmou que Putin planejava mobilizar até 150 mil tropas, principalmente em Belarus, sugerindo um possível acúmulo para futuras ofensivas contra países da OTAN. Baseado nas informações de inteligência e outras fontes, acredito que ele se prepara para uma guerra contra os países da OTAN no próximo ano. Ele disse que seria em 2026, mas não tinha certeza absoluta. Em março, o Serviço Federal de Inteligência da Alemanha, o Bundesnachrichtendienst, relatou que Putin se prepara para um conflito com a OTAN. Segundo a avaliação deles, a Rússia estaria completamente preparada para uma guerra convencional em larga escala até 2030. A Rússia se vê em um conflito sistêmico com o Ocidente e está pronta para atingir seus objetivos imperialistas com força militar, até mesmo além da Ucrânia, segundo o relatório. Em junho de 2024, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, disse ao parlamento que devemos estar preparados para a guerra até 2029. O general Carsten Breuer, inspetor-chefe do exército alemão, concordou que levará de 5 a 8 anos para Moscou reconstituir suas forças armadas após a guerra desgastante na Ucrânia. Isso também define 2029 como prazo para a OTAN se preparar para um possível combate. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, apontou 2029 ou 2030 como possível data de invasão, alertando em dezembro que não estamos prontos para o que está por vir em 4 a 5 anos. Muitos outros também alertaram sobre as perspectivas de outra invasão russa iminente, sem especificar um prazo. Entre eles, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou ao Congresso Econômico Europeu em maio: a guerra de Putin em 2024 visa redesenhar o mapa da Europa em janeiro de 2024. Georgita Vlad, chefe da defesa da Romênia, alertou que se Putin vencer na Ucrânia, a Moldávia será o próximo alvo. Tensões nos Balcãs Ocidentais são esperadas. Estou convencido de que a política do presidente Putin irá escalar em breve. No mesmo mês, o almirante Rob Bauer, chefe do Comitê Militar da OTAN na Holanda, afirmou que a aliança deve se preparar para um ataque russo inesperado. Em dezembro de 2023, o chefe do exército belga, Michel Hoffman, alertou que a Rússia já demonstrou disposição de atacar um vizinho. É absolutamente possível que eles tenham outras ideias mais tarde, seja no sul, na Moldávia ou nos estados bálticos. Desde a invasão russa à Ucrânia, líderes militares, políticos e think tanks têm alertado sobre o risco de mais agressões. Porém, há indícios de que os alertas de Nizil sobre um ataque iminente vão muito além da paranoia. O Wall Street Journal informou que a Rússia está ampliando sua presença militar nas fronteiras com a Finlândia e a Noruega, preparando-se para um possível confronto com a OTAN. Segundo o relatório, o Kremlin planeja estabelecer um novo quartel-general do exército em Petrozavodsk, Rússia, a cerca de 100 milhas da fronteira com a Finlândia. O novo quartel-general supervisionará dezenas de milhares de tropas nos próximos anos, sendo muitas enviadas para a área após o fim da guerra na Ucrânia. Simultaneamente, a Rússia amplia o recrutamento militar e acelera a produção bélica. Segundo o think tank britânico Royal United Services Institute, a Rússia está retendo equipamentos recém-produzidos para uso na Ucrânia e realocando pessoal para outras regiões, como os países bálticos e nórdicos. Contudo, essa atividade não é um acúmulo. Muitas das unidades normalmente estacionadas no norte se tornaram ineficazes em combate ao lutar na Ucrânia. Assim, a atividade russa está reequilibrando e recapitalizando as forças perdidas. Isso indica, portanto, que a Rússia já está começando a olhar além da Ucrânia. Serviços de inteligência europeus também expressaram preocupações. Além do relatório do Bundesnachrichtendienst, o Serviço de Inteligência da Lituânia, Valstybės Saugumo Departamentas, avaliou que Moscou pode ainda não estar pronta para um grande ataque à aliança.
No entanto, pode tentar testar a OTAN com uma operação militar limitada contra um ou mais membros para avaliar o comprometimento do bloco com suas obrigações de defesa coletiva. O Serviço de Inteligência de Defesa dinamarquês, Diretoria de Inteligência de Defesa dinamarquesa, alertou em fevereiro sobre a possibilidade da Rússia iniciar uma guerra em larga escala na Europa nos próximos 5 anos. A avaliação observa que a Rússia está reconstruindo suas forças armadas para combater a OTAN em pé de igualdade, com apoio da China, Coreia do Norte e Irã. Apesar de não haver ameaça atual de ataque militar regular ao reino, é provável que a ameaça militar russa cresça nos próximos anos. Complementando a avaliação de longa data do Instituto de Guerra. O Diretoria de Inteligência de Defesa dinamarquesa acredita que uma cessação ou congelamento da guerra na Ucrânia, em termos favoráveis à Rússia, liberará recursos militares russos significativos para outra invasão na Europa. Isso se conecta à análise de Neitzel de que as ações de Trump em relação à Rússia influenciarão muito a chance de outra invasão. Discutiremos isso em detalhes mais tarde. Além do acúmulo militar, há outros fortes indícios de que a Rússia se prepara para uma guerra mais ampla com a OTAN, como o rápido aumento de atos subversivos em países europeus atribuídos à Rússia. Segundo o relatório de março do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, a Rússia intensifica a campanha violenta de sabotagem e subversão contra alvos europeus e americanos na Europa. O relatório apontou que os ataques russos na Europa quase triplicaram. Entre 2023 e 2024, tendo já quadruplicado entre 2022 e 2023. Preocupante é o aumento da atividade militar russa, próxima a importantes cabos submarinos de comunicação. Membros da OTAN temem que Putin possa visar cabos submarinos e infraestruturas críticas, vitais para os sistemas de comunicação globais. Em janeiro, o navio russo Vasily Shukshin, com bandeira de Belize, ficou semanas sobre cabos submarinos no Pacífico, levantando receios de sabotagem russa. A ruptura de cabos submarinos vitais pode interromper comunicações e prejudicar economias globais. Uma jogada que certamente favoreceria a Rússia em um eventual conflito com a OTAN. Navios da China ou da Rússia foram vistos anteriormente rondando perto de cabos no Mar Báltico, na Noruega e ao redor de Taiwan. Porém, não houve danos em nenhum dos casos. Outra razão para suspeitar que a Rússia esteja planejando algo grande em breve é o seu gasto recorde com defesa, que está aumentando rapidamente. Espera-se que o gasto militar da Rússia chegue a cerca de 137 bilhões em 2025, mais de 6% do produto interno bruto do país. Isso se compara a 3,6% antes da guerra. Segundo o Bild, o exército russo planeja aumentar seu efetivo para 1,5 milhão de soldados e elevar de 30% a 50% a quantidade de armas e equipamentos posicionados na fronteira com a OTAN. Segundo o relatório de balanço militar do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos de fevereiro, o gasto militar da Rússia em 2024 foi de aproximadamente 145 bilhões de dólares, 9 bilhões ou 6,7% do produto interno bruto do país. Isso é mais de 40% maior que o ano anterior. Já o gasto combinado de defesa da Europa em 2024 foi de 457 bilhões, mais de 50% maior em termos nominais do que era em 2014 e 11,7% maior em termos reais no ano anterior. No entanto, em termos de paridade do poder de compra, que considera os custos reais dos insumos econômicos, o gasto militar doméstico do Kremlin é de aproximadamente dólares dos Estados Unidos, dólares 461,6 bilhões. A Rússia está investindo mais em seu exército do que toda a Europa, aumentando o receio de que possa atacar o continente após o fim da guerra na Ucrânia. Entretanto, há divergências sobre se a Rússia realmente planeja atacar países da OTAN ou União Europeia na Europa. Em um relatório abrangente, publicado em julho de 2024, o Instituto Quincy para a Diplomacia Responsável apresenta um caso convincente. Enquadrar a invasão da Rússia à Ucrânia como o primeiro passo de um plano de conquista europeia mais ampla é um equívoco perigoso. O relatório indica que a Rússia provavelmente não possui capacidade nem intenção de iniciar uma guerra de agressão contra membros da OTAN. Os autores ressaltam as diferenças cruciais na visão da Rússia sobre a Ucrânia, considerada há tempos essencial para sua segurança nacional e parte integrante de sua história e cultura.
e suas visões dos países da OTAN, onde o custo-benefício da agressão seria muito diferente para a Rússia. Crucialmente, a Rússia está em uma desvantagem militar convencional esmagadora contra a aliança da OTAN, e Putin está muito ciente deste fato. Apesar da Rússia ter capacidade de causar sérios danos em uma guerra convencional com a OTAN, ela provavelmente sofreria uma derrota devastadora sem recorrer a armas nucleares. O almirante Sir Anthony Radkin, chefe do Estado-Maior da Defesa Britânica, talvez resuma melhor a situação. O fato inescapável é que qualquer assalto ou incursão russa contra a OTAN provocaria uma resposta avassaladora. As tropas aliadas na Polônia e nos países bálticos poderiam contar com os 3,5 milhões de pessoal da aliança para reforço. As forças aéreas da OTAN, 3 vezes maiores que as russas, rapidamente estabeleceriam superioridade aérea. As forças da OTAN bloqueariam a marinha russa e os barões no Báltico, assim como a Ucrânia expulsou a frota do Mar Negro da Crimeia. A OTAN tem 4 vezes mais navios e 3 vezes mais submarinos do que a Rússia, com um produto interno bruto coletivo 20 vezes maior que o russo e um orçamento de defesa 3,5 vezes maior que o da Rússia e China juntos. Além disso, a OTAN possui a profundidade estratégica de uma população acima de 1 bilhão. E acima de tudo isso está a OTAN como uma aliança nuclear. O principal motivo pelo qual Putin não quer conflito com a OTAN é que a Rússia perderia rapidamente. Portanto, embora a Rússia tenha superioridade militar sobre os estados individuais da OTAN, principalmente nos Bálticos, é muito improvável que possa exercer essa vantagem sem provocar uma guerra mais ampla com toda a aliança da OTAN. Considere o espectro de uma invasão russa a um ou mais dos estados bálticos. A Rússia supostamente poderia dominar rapidamente essas nações antes da chegada da assistência de outros estados da OTAN. Neste cenário de blitzkrieg, a Rússia poderia obter benefícios substanciais sem incorrer nos custos de uma guerra mais ampla com a OTAN. No entanto, essa suposição subestima grandemente os custos para a Rússia de uma agressão contra a OTAN. Fatores como a dominação aérea e naval da OTAN, a dificuldade de conquistar áreas urbanas, compromissos políticos da OTAN com os estados em sua fronteira oriental. As fraquezas russas, reveladas no conflito da Ucrânia, indicam que uma agressão contra até mesmo os estados mais fracos da OTAN seria de alto risco e teria poucas chances de sucesso. Essa dura realidade explica a posição consistente de Putin e outros altos funcionários russos, como Sergei Lavrov, durante a guerra na Ucrânia. Invasões de nações europeias estão fora de questão. Certamente, várias figuras na mídia russa fizeram declarações beligerantes ameaçando mais agressões, e houve várias declarações de figuras influentes nesse sentido. Em dezembro de 2023, Mikhail Ulyanov, representante russo nas organizações internacionais em Viena, afirmou que a Finlândia seria a primeira a sofrer caso houvesse guerra entre a OTAN e a Rússia, já que são nossos vizinhos. Em maio daquele ano, Dmitry Medvedev, ex-presidente e aliado de Putin, mencionou em uma postagem no X a Polônia e nossas províncias bálticas temporariamente ocupadas. Contudo, Putin tem rejeitado consistentemente a ideia de invadir outras nações europeias. Isso é um completo absurdo. A possibilidade de um ataque a alguns outros países, à Polônia, aos estados bálticos, aos tchecos, é simplesmente absurdo. Ele disse em março 2024, acrescentando que a Rússia não tem intenções agressivas em relação a esses estados. Mais recentemente, em uma entrevista no Face the Nation, da Columbia Broadcasting System, em 24 de abril, Lavrov descartou as alegações dos Estados Unidos da América sobre as intenções da Rússia como desinformação. Ao ser questionado sobre a possibilidade da Rússia invadir a Europa, Lavrov negou consistentemente tais planos, afirmando que as ações russas são defensivas e visam proteger seus próprios interesses. Mas será que a Europa pode confiar neles? Isso ainda não se sabe. Como sugerido por Nate Sell, as ações de Trump podem ser decisivas. É justo dizer isso. Os líderes europeus ficaram chocados com os esforços de Trump de se aproximar de Putin para tentar elaborar um acordo de paz e encerrar a guerra na Ucrânia. Recentemente, o secretário de Estado Marco Rubio afirmou que os Estados Unidos da América podem mudar suas prioridades caso um acordo não seja fechado logo. O significado disso é questionável. Trump também ameaçou reduzir ou até mesmo retirar completamente o envolvimento dos Estados Unidos da América na OTAN.
Provavelmente essa é a razão para os medos de Neitzel, de que os Estados Unidos da América possam não honrar seus compromissos do artigo 5 de defender os Estados Bálticos. Se a Rússia atacasse seus aliados, sendo o parceiro militar dominante, mudaria o tabuleiro de xadrez, possivelmente encorajando Putin. Os europeus estão levando essa ameaça a sério, com um grande aumento nos gastos com defesa e um impulso para maior militarização em todo o continente. Enfim, permanece a dúvida se este será o último verão de paz na Europa no futuro próximo. Mas se você estiver na Europa no verão, aproveite um latte parisiense, um dia na praia ou uma noite em Ibiza. O que você acha? Qual a probabilidade de uma invasão russa a outros países europeus neste verão ou depois? Só um pouco mais de precaução. A Europa estará pronta para enfrentar a Rússia nesse cenário? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir.